Querido amigo, hoje temos a tarefa de estudar os capítulos 19 e 20 do livro de Gênesis. Você se lembra que Ló, conforme o texto, foi movendo a sua tenda cada vez mais perto da cidade de Sodoma, até que lá se estabeleceu definitivamente? Possivelmente ele ignorava o mal e o pecado daquela cidade. Talvez ele não conhecia a gravidade da situação. Mas depois que se instalou lá e se estabeleceu ali, naquela cidade, com certeza ele veio a descobrir que aquela era uma cidade corrupta, uma cidade má. Mas o que ele fez? Ele recuou? Ele saiu? Não, ele ficou por lá mesmo. Era uma grande e bonita cidade, provida talvez das mais diversas facilidades. Mas Ló não percebeu o perigo que corria junto com a sua família. Diz o texto que os anjos foram visitar Sodoma e encontraram Ló junto à porta, e quando ele os viu, como Abraão fez, ele prostrou-se com o rosto em terra e, insistindo com eles, os hospedou e preparou-lhes um banquete. Mas antes que se recolhessem para dormir, Ló e os seus visitantes foram surpreendidos por uma atitude completamente deplorável por parte dos demais habitantes daquela cidade, desde os mais velhos até os mais novos. Declararam explicitamente que queriam abusar sexualmente daqueles visitantes. Você pode imaginar uma coisa dessa? Ló tentou reagir, e no versículo 6, Ló chegou, olha só, a oferecer as suas filhas para que os visitantes nada sofressem. Ló se achava numa situação delicadíssima, difícil, e se colocou na defesa dos seus visitantes. Na verdade, ele estava colhendo o que ele havia semeado. Sabe por quê? Porque, mesmo não praticando aqueles pecados, Ló, num certo sentido, os tolerou, os tolerava. Ló sabia que aquelas práticas eram práticas pecaminosas. Tanto é verdade que aquilo que aqueles homens queriam fazer, Ló logo identificou como mal, como diz o texto. Ló não chegou a mudar totalmente a sua ideia de pecado. O que ele viu, ele chamou de pecado. Mas existem muitos que estão se acostumando e assumindo uma posição liberal em relação ao pecado, chamando tal posição ou tal atitude de nova moralidade. Para Ló, aquilo que estava acontecendo em Sodoma era pecado mesmo. E no versículo 9, o texto diz que aqueles homens maus persistiram no seu intento e disseram a Ló: você veio morar entre nós e pretende agora ser o juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isso é, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Meu querido amigo, esses incrédulos estavam agora como que acusando Ló, dizendo-lhe que se ele veio morar ali em Sodoma, ele tinha que aceitar os seus costumes, sem querer transformá-los. Era essa a condição. Se Ló havia escolhido espontaneamente Sodoma e se havia mudado para lá, e se Ló havia morado ali já por tanto tempo, sem nunca se opor abertamente ao pecado, então, como queria moralizar as coisas de uma hora para outra? Pobre Ló. Ele estava sofrendo as consequências da sua própria tolerância com o mal, com o pecado. O seu testemunho não foi claro. Ele sabia o que era pecado, porém nunca falou claramente contra o pecado. Nunca contrariou aqueles maus costumes. A sua luz, infelizmente, não brilhou nas trevas de Sodoma. Mas graças a Deus, e sempre devemos dar graças a Deus, os anjos que estavam na sua casa o protegeram da agressão daqueles homens maus de Sodoma. E aí cegaram aqueles homens maus e trouxeram Ló para dentro de casa. Se não fosse a intervenção dos anjos, Ló certamente sofreria na mão daqueles homens maus sem o temor de Deus. Querido amigo, para muitos humanistas e até para pessoas que se dizem religiosas, os habitantes de Sodoma não eram tão pecadores assim, que mereciam até uma destruição
tão fulminante como eles receberam. Mas o que pensava Deus a respeito daquela cidade e da sua gente? O que é que diz a Bíblia? Basta lermos todo o capítulo 19 para vermos qual foi a sentença divina. O que vemos é que Deus, destruindo aquela cidade com fogo e enxofre, mostra exatamente que por causa do seu pecado e por causa da sua corrupção, ela estava sendo condenada. Alguns desses que se chamam cristãos alegam que Jesus foi compassivo com os pecadores, mas se esquecem que no contato com eles, esses pecadores foram transformados. Na verdade, Jesus ama o pecador, mas aborrece e pune o pecado. Ele ameaçou a todos com fogo do inferno, caso os homens persistissem no pecado. Lembre-se dessa palavra, o próprio Senhor Jesus chegou a dizer o seguinte: se vocês não se arrependerem, igualmente perecereis. Mas voltando ao texto de Gênesis, capítulo 19, nos versículos 12 a 14, nós lemos o seguinte: tens aqui alguém mais dos teus? Os anjos fazem essa pergunta para Ló. Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair desse lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Querido amigo, como é que nós podemos entender esse relato? A situação de Ló continuava difícil, continuava delicada. Tudo isso indica que aqueles genros seus, os namorados, noivos, maridos de suas filhas eram incrédulos, a ponto de desprezarem o seu aviso. Riram de Ló. Acharam que ele só podia estar brincando, porque, veja só, se antes ele não tinha dado nenhuma pista de que haveria destruição, como de uma hora para outra ele faria esse aviso tão terrível? Provavelmente esses genros de Ló eram pessoas ainda incrédulas, o que prova que Ló não impactou de nenhuma maneira a vida daqueles que com ele conviveram em Sodoma. Alguns perguntam se Ló, de fato, era temente a Deus. Pelo que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, em 2, versículos 6 a 8, Ló era justo e sentia tristeza por causa do pecado e da corrupção de Sodoma. Mas pelo que sabemos, pelo que a Bíblia diz, apesar de Ló ser um homem temente a Deus, a gente poderia considerar como um crente fraco. Ele era um crente fraco. Prova disso é o fato das suas filhas se casarem com homens incrédulos. E além disso, vemos com que dificuldade Ló, a sua mulher e as suas filhas deixaram Sodoma. Eles foram como que, podemos dizer, arrastados para fora, expulsos para não serem destruídos juntamente com a cidade corrupta. A narrativa diz que, diante da sua demora, os anjos tomaram a iniciativa. No versículo 16, nós lemos o seguinte: como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, isso é, os anjos tomaram Ló pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Como está claro, querido amigo, faltava a Ló aquele sentido de urgência que estava sendo exigido por Deus. O que realmente estava pretendendo Ló naquela cidade? Por que ele não se apressou após ouvir a palavra dos anjos? Deus precisou ter muita misericórdia para com ele, para que ele também não fosse destruído com aquela cidade tão corrupta. Pela misericórdia divina, os anjos instruem Ló para que salvasse a sua vida, não olhando para trás e fugisse para o monte. Mas veja só o que o texto diz. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando a minha vida. Não posso escapar para o monte,
pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Como é fácil de ver, prezado amigo, que Ló continuava ainda colocando obstáculos. Você consegue perceber isso? Ele procura recusar a orientação divina para a sua própria salvação. Que tipo de pessoa é essa? Esse é o crente que deseja fazer a sua própria vontade, recusando fazer aquilo que Deus ordena claramente na sua palavra. O monte, certamente, se tratava de um lugar seguro, onde a destruição de Sodoma e Gomorra não atingiria aquele local. O fogo não cairia sobre aquele local. Ló havia saído de Sodoma, mas ainda levava consigo a sua vontade própria e uma atitude não submissa a Deus. Ló não era submisso a Deus. Não era submisso à vontade de Deus. As razões de Deus excedem a nossa compreensão e as nossas próprias razões. Então, se Deus tinha ordenado que eles devessem fugir para o monte, é para lá que Ló deveria sair com sua família. Mas nos versículos 20 a 22, Ló ainda insistiu, e o Senhor, mais uma vez, misericordioso, lhe permitiu fugir para uma cidade pequena, para Zoar, exatamente o que significa pequena, mas com a ressalva de que ele deveria se apressar e se refugiar, então, naquela cidade pequena. O texto continua nos versículos 23 a 29, nós temos uma destruição completa de Sodoma e Gomorra. Lemos que Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Mas lembrando-se de Abraão, diz o texto, Deus tirou a Ló do meio das ruínas daquelas cidades pecadoras. Mas, querido amigo, junto com esse episódio, temos um detalhe ainda mais triste. Diz o versículo 26 o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Terrível, não é mesmo? Olha, por que será que ela olhou para trás? Certamente porque para ela era difícil deixar aquela cidade. O texto não diz exatamente por que ela olhou para trás, mas podemos imaginar. Ló, seu esposo, estava ao seu lado, mas ela estava deixando a cidade com saudade. Ló, seu esposo, estava ao seu lado, mas o coração dela estava ficando em Sodoma. Bem, a verdade é que ela, em desobediência ao que lhe falaram os anjos, não se contendo de saudade, olhou para trás. E o resultado foi que ela se transformou imediatamente numa estátua de sal. Isso nos lembra, querido amigo, que muita gente está tão apegada às coisas desse mundo que seria muito difícil sair dele. Quando Jesus voltar para levar a sua igreja, muita gente vai querer ficar. Por quê? Porque amam muito as coisas do mundo. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. O amor ao mundo, querido amigo, é inimizade contra Deus. Esse foi o grande problema da mulher de Ló. Mas vamos nos encaminhando agora para a finalização do estudo de hoje, e aí encontramos ainda no capítulo 19, os versículos 30 a 38, mais um episódio triste, o pecado das duas filhas de Ló. É um relato triste demais para nos estendermos até em nossos comentários, mas é importante pelo menos salientar alguns detalhes. Aquelas filhas de Ló, que provavelmente foram criadas sob a orientação da sua mãe, que não era uma mulher temente, obediente ao Senhor, e que estavam habituadas com iniquidades dos habitantes de Sodoma, numa situação de desespero. Veja só, ao invés de elas esperarem pela providência do Senhor, resolveram agir por conta própria. Isso mostra, antes de qualquer coisa, o quanto Ló errou em ter escolhido Sodoma para estabelecer-se com a sua família. Essas moças não tinham um padrão agradável a Deus. Por não terem rapazes para se casarem,
deliberadamente embebedaram o pai 2 noites seguidas para que, sendo possuídas por ele, gerassem filhos e assim preservassem a sua descendência. Você já imaginou que situação delicada e triste? Assim foi feito, e daquela relação incestuosa nasceram os descendentes de Ló, que são os Moabitas e os Amonitas. Querido amigo, desse capítulo 19 nos traz uma grande mensagem para os nossos dias. Quando muitos estão cedendo cada vez mais ao pecado, nós podemos lembrar sempre, não podemos esquecer que a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Deus é amor, mas é Deus justo também. Agora, olhando para o capítulo 20, nós vamos encontrar a repetição de um pecado de Abraão e Sara, cometido pela primeira vez lá no Egito, logo no começo da sua caminhada com Deus. Novamente, eles resolvem mentir. Abraão e Sara, novamente, os heróis da fé, estão agora demonstrando sua fraqueza. Eles vão para a terra do Negueb, habitam ali entre Cádiz e Sur, fixando-se em Gerar. Ali Abraão pede novamente a Sara que negue novamente que ela é sua esposa. Para quê? Para que não haja risco de vida para ele mesmo. Um pouco diferente do relato do capítulo 12, onde a beleza de Sara foi o motivo de Faraó desejá-la para si, aqui, nesse mesmo texto, não se fala da beleza de Sara. Pode-se supor, então, que Abimeleque, o rei de Gerar, a desejava como esposa pelas posses e riquezas que ela tinha junto com seu irmão Abraão. E assim ainda havia um perigo para Abraão. Mais uma vez, Abraão deixa de confiar no Senhor e prefere a mentira para escapar do perigo. Aliás, esse foi um acordo entre Abraão e Sara. Diziam sempre que eram irmãos. Você já reparou que fé vacilante? Que fé vacilante tinham esses dois grandes heróis da fé? É um fato que também revelamos a nossa vida falta de fé de outras maneiras. É verdade ou não? Creio que você concorda comigo. Eu e você muitas vezes somos vacilantes em nossa fé, mas Abraão repetiu aqui o mesmo pecado com o qual sofreu várias e sérias consequências. Diante da mentira, sem que o soubessem, o rei de Gerar, o rei Abimeleque, mandou levar Sara para o seu palácio. E mais uma vez, Deus teve que intervir, avisando Abimeleque que não deveria tomá-la como esposa. Ao invés, deveria restituir Sara a Abraão, que era profeta. E aí então ele, Abraão, intercederia por Abimeleque, e assim ele não morreria. Abimeleque fez então com que Sara voltasse para Abraão, sem qualquer prejuízo moral. Depois que Abimeleque teve aviso divino, e tendo anunciado aos seus servos o que tinha ocorrido, chamou Abraão e o questionou duramente, conforme lemos no versículo 10. Que estavas pensando para fazeres uma coisa dessas? E Abraão, no versículo 11, tentou se desculpar, e no versículo 12 disse que Sara era de fato sua irmã, era filha do seu pai, porém não era filha da sua mãe, e veio a ser sua esposa. Muitas vezes, querido amigo, como nesse caso, nós temos cometido o mesmo pecado repetidas vezes. Abraão e Sara viveram durante muito tempo com aquele pecado da mentira, porque foi um acordo que eles tinham feito quando saíram lá de Ur dos Caldeus. Mas depois desse episódio tão deprimente, tão deplorável, depois de ter sido questionado firmemente por Abimeleque, é possível que eles tenham se arrependido definitivamente. É possível que eles tenham tomado consciência e mudado de vida, porque foi após essa terrível experiência que Deus cumpriu a sua promessa, e Sara então dá à luz ao seu filho Isaque. Como veremos, nós vamos verificar esse relato sobre o nascimento de Isaque no capítulo 21, mas certamente nós vimos uma mudança de atitude. Estou convicto então de que se o povo de Deus abandonasse os seus pecados, se nós abandonássemos os nossos pecados
Deus enviaria um grande avivamento sobre a sua igreja, sobre as nossas próprias vidas. Mas, querido amigo, o texto então termina mostrando os versículos 14 a 18, o que Abimeleque fez. Ele teve 3 atitudes dignas. Primeiro, ele tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão. Segundo, ofereceu a terra para que Abraão escolhesse onde queria morar. E terceiro, por fim, deu ainda a Abraão, como compensação por tudo que Sara tinha sofrido, 1000 siclos de prata. E por sua vez, Abraão orou a Deus, e Deus, ouvindo a sua oração, curou Abimeleque, a sua esposa e as suas servas, que se tornaram férteis, podendo gerar filhos. Foi um final feliz, mas para uma situação que se iniciou com mentiras. O nosso Deus, queridos irmãos, queridos amigos, é um Deus grandioso em misericórdia e graça. O nosso Deus é um Deus perdoador e sempre age em nosso favor. Querido amigo, você percebeu quantos episódios diferentes, quantas lições? Veja só, apesar de ser temente a Deus, Ló se descuidou muito. Preferiu o conforto de uma cidade, a preservação e a segurança espiritual da sua família. Essa é uma advertência para todos nós. As filhas de Ló foram incrédulas e, ao invés de esperar pela ação divina, se precipitaram cometendo um pecado grosseiro. Essa é uma lição que não deve ser seguida. E, finalmente, a lição que podemos perceber com Abraão é que, embora ele foi chamado por Deus, e Deus estar forjando o seu caráter, ele sempre manteve esses altos e baixos na sua vida de fé. Muitas vezes, diante de oportunidades incorretas, vamos transgredindo nesse ou naquele ponto, sem percebermos o risco que corremos diante do Senhor, o risco de invadirmos a sua santidade. Chegamos, então, ao final desse programa, ao final desses estudos, e queremos convidá-la para estar conosco na nossa próxima programação. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.